Muito bem. Conversando sobre o nosso tópico de medição, vamos ver agora o que um sábio ancião da Grécia Antiga, 300 a.C., um ganhador de Nobel de Física e uma menina prodígio têm em comum. Começamos pelo sábio grego. A pergunta que não quer calar: como medir algo que não pode ser verificado, né, que vai durar, né, para se for medir especificamente, demoraria mais do que a existência dele na Terra, ou os meios necessários para fazer isso só viriam 2 milênios depois. Eratóstenes, como era chamado esse grego, ele vivia em Alexandria, na Grécia Antiga. E ele descobriu que numa cidade no sul do Egito, aliás, Alexandria na época era do Egito, e ele descobriu que em uma cidade chamada Siena, que ficava a 800 quilômetros para baixo, um poço tinha o fundo iluminado pelo sol ao meio-dia numa determinada época do ano. E observou que aquilo ali não acontecia em Alexandria. Quando ele comparou as sombras por trigonometria, que era uma coisa que os gregos dominavam bem já na época, ele descobriu que aquela distância formava um ângulo equivalente a 1/50avo de um círculo. Então, 1/50avo de um círculo significa que aquela distância entre as duas cidades, multiplicadas por esse fator 50, seria o resultado do diâmetro do planeta. E aí ele chegou à conclusão que a cinturinha da Terra tinha 40 mil quilômetros, e ele obteve isso 300 a.C., ou seja, 2.000 anos antes de uma expedição francesa chegar a esse dado, com um erro de apenas 3%. Né? O detalhe é que, por exemplo, Colombo, né, que fez viagem de circunnavegação, ele tinha um dado que era 25% errado, né, 25% de margem de erro. Simplesmente fazendo uma associação trigonométrica de uma observação feita. Jamais ele teria como medir isso na prática. Esse cientista ganhador do Nobel de Física chamava-se Enrico Fermi, e ele participou, como eu disse, na outra aula, do projeto Manhattan, né, a construção da bomba atômica. Aliás, conta-se que no primeiro teste de bomba atômica que existiu, que foi no campo de prova de Trinity, enquanto os cientistas colocavam os primeiros sensores, né, para se detectar a onda de choque, né, não se sabia qual o tamanho da pancada, enquanto o pessoal fazia as contas e colocava os sensores, ele picotava papel e fez uma opção de confete. E quando veio a explosão, pelo deslocamento dos confetes que ele jogou no ar, ele falou que não deveria ser menos do que 10 quilotons, e o valor da explosão foi de 18,6 quilotons. Então, ele tinha essa mania de fazer estimativas com base em muito pouca informação. E aí, como ele era professor da Universidade de Chicago à época, era conhecido pelas Fermi Questions, né? Então, as Fermi Questions ele formulava para os alunos com base em muito pouca informação, e ele queria que os alunos pensassem na resposta. Uma famosa era: quantos afinadores de piano há em Chicago sem consultas? Sem consulta, as páginas amarelas, que era o equivalente à internet da época, né? Um catálogo telefônico, lá no final tinha os anunciantes de serviços comerciais, e aí você poderia fazer uma pesquisa rápida por ali e fazer um estimado. Não, mas ele queria que os alunos estimassem simplesmente com base nas impressões, na experiência de vida de cada um deles. E o gabarito para uma questão como essa era relativamente simples. Era mais ou menos o seguinte: pegue aí a população da cidade, que era superior a 3 milhões de habitantes na época, dividido por pessoas por residência, entre 2 e 3. Era muito comum as famílias quererem aspirarem, como se aspira a ter um carro próprio, uma casa própria, ter um piano. Então, a cada mais ou menos eh, 1/10 e 1/30 das casas existentes, essas residências teriam pianos afinados,
E o piano é afinado uma vez por ano, que nem a gente faz a revisão anual do automóvel, né? Então, considerando que um afinador de piano fosse trabalhar 4, 5 vezes por dia, né, versus os dias de trabalho dos anos, se chegava a uma conclusão eh, em torno de 200, e as respostas deles eram, do próprio Fermi, eram mais próximas, mas os alunos iam chegar a alguma coisa entre 50 e 200. E com isso ele conseguia calibrar, né? Ia lá na associação comercial, perguntava e tinha o valor real e acertava o coisa. E por fim, Emily Rosa. Emily Rosa, é, ela peculiar, porque ela teve uma capacidade, uma perspicácia muito grande. Ela tinha 9 anos quando foi fazer um trabalho de ciências, e esse trabalho feito aos 9 foi publicado aos 11 anos no Journal of the American Medical Association, JAMA, né? Uma publicação científica de peso. E o que que ela queria saber? Ela precisava preparar um trabalho para a feira de ciências na escola, e a mãe dela era enfermeira, e ela viu essa propaganda na TV sobre o therapeutic touch, né? O toque terapêutico, né? A imposição de mãos para curar dores nas pessoas enfermas, né? Qual que era a lógica desses curadores, né? Que anunciavam o seu negócio pela TV na época? Isso nós estamos falando de 1989, relativamente recente. Eh, Ela ficou curiosa e queria saber se esses curadores estavam falando a verdade, se eles realmente tinham condições de curar. Ora, para fazer um estudo desse médico, você tem que fazer uma série de experimentos, estabelecer grupos de controle, um grupo recebe o tratamento, o outro não, vai ver se o resultado é comparável, enfim. Mas ela teve um insight e ela pediu a ajuda da mãe dela para convidar terapeutas do toque para se submeter ao experimento dela, que era absurdamente simples. Ela pegou uma cartolina, que está nesse desenho aí da tela, e fez duas ratoeiras, né, dois buracos para o terapeuta colocar a mão sem ver a Emily do outro lado. Então ela colocava a mão no buraco e a Emily jogava uma moeda. Se desse cara, ela ia para a mão direita, se desse coroa, ela ia para a mão esquerda e perguntava para a terapeuta ou terapeuta, colocando a mão a cerca de 5 centímetros acima da mão da terapeuta, cara ou coroa, direita ou esquerda, em qual das duas mãos que ela estava colocando a dela. E, e aí vamos para uma questão estatística ou probabilística, estatística. Se essas pessoas palpitassem aleatoriamente, né, cara ou coroa, eu vou dizer que é esquerda, ou eu vou dizer que é direita, cada um tinha 10 palpites, vamos colocar assim, com intervalo de confiança de 95%. Nós vamos falar sobre intervalo de confiança mais para frente, em outro momento, mas é só um dado. Com esse intervalo de confiança de 95%, eles deveriam acertar entre 44% e 56%, ou seja, 50% mais ou menos 6%, ou seja, numa janela entre 44% e 56% deveria ser o resultado que essas pessoas acertariam. Bom, as pessoas não palpitaram aleatoriamente, elas disseram a, a resposta para a Emily baseada na pergunta da Emily. E o resultado que eles chegaram foi exatamente no limite inferior por puro azar, né? Ou seja, o palpite teria tido o mesmo resultado, 44% apenas de acerto. E qual que era a lógica inteligentíssima da menina Emily? Ora, se as pessoas dizem que podem corrigir uma dor, uma doença, e a lógica era que elas iriam alinhar os meridianos de energia dessas pessoas, porque quando essas pessoas estivessem doentes, os meridianos energéticos dos corpos estariam desalinhados e elas fariam esse alinhamento com a imposição de mãos, porque elas tinham o dom para isso, né? Ora, se a pessoa é capaz de alinhar um meridiano energético, ela tem que ser capaz de, pelo menos, sentir esse campo energético. Então, se ela não consegue saber onde está a mão da Emily, como é que ela vai ser capaz de curá-la se ela não consegue sequer detetá-lo? Obviamente, isso aí deu uma pequena confusão, porque o assunto foi para a TV, aí foi para a rede nacional,
Aí houve um desafio, e aí, em vez de 28 terapeutas, foram 280 terapeutas para a TV, e o resultado foi pífio novamente, e a coisa acabou sendo desmascarada, e caso a ser pesquisado na internet. Emily Rosa desmascarando os terapeutas do toque. Como eu disse, ela iniciou o trabalho aos 9 anos e concluiu o paper aos 11. É o mais jovem da história que se tem notícia. Agora vamos ver quais são, ou seja, a gente observa que mesmo quando a gente fala de coisas intangíveis, aparentemente impossíveis de serem medidas, porque ou levaria um esforço absurdo para uma criança de 9 anos, ou levaria uma vida de 1000 anos para um cidadão, para um ancião que não tinha os meios de atravessar o planeta inteiro para medir, ou medir uma bomba atômica que nunca foi explodida antes, ou seja, como é que eu vou medir algo aparentemente impossível? Bom, existem algumas premissas sobre medições de intangíveis, né? Por que, que se deve medir ou não se deve medir, ou por que, que é possível ou não é possível? Primeira coisa que a gente tem que levar em conta é que as medições interessam, né? Porque elas podem prover uma informação melhor para a tomada de decisão incerta. Ou seja, eu não sei nada ou sei muito pouco, alguma medição vai aumentar o meu grau de conhecimento sobre aquele objeto que eu preciso medir para poder informar minha decisão, por isso as medições interessam. Segunda premissa é que certeza absoluta não é uma opção realista, né? São muitas formas de medições e muitos métodos disponíveis, e a gente não vai chegar na mosca. Não, e aí não é isso que interessa acertar na mosca. Interessa é reduzir o grau de incerteza, porque certeza absoluta é risco zero, e risco zero, como eu disse lá atrás, não é possível. É inviável. Agora, essas duas coisas são bastante óbvias, né? A gente mede porque medição interessa, e certeza absoluta não é uma opção realista, porque é óbvio que não dá para ter certeza do futuro. O futuro, como diz o dito, a Deus pertence, e não dá para saber. Agora, existe uma terceira premissa, que é a premissa chave, eu diria, que as medições reduzem a incerteza na tomada de decisão. Eu não quero ter uma certeza absoluta, eu quero simplesmente reduzir a incerteza, que na hora que eu reduzo a incerteza, a minha gestão de risco, lembra? Risco é incerteza versus impacto. Se eu reduzo a minha incerteza, eu melhoro o meu processo decisório de uma forma bastante sensível. Aquele que talvez foi o principal filósofo do século XX, né, o Bertrand Russell, ele disse uma coisa muito interessante, e depois tem um outro cidadão não menos brilhante que fala algo muito parecido, a gente vai ver um ou dois slides na frente. Ele dizia que toda ciência exata é baseada na ideia de aproximação. Não é? Toda ciência exata, matemática, física, aquelas coisas todas, é baseada numa ideia de aproximação. Se uma pessoa diz que sabe algo exatamente, pode-se inferir que está-se diante de uma pessoa inexata. Olha que lindo. Né? As pessoas querem zerar, quando quer acertar na mosca, pode saber que é uma pessoa inexata. E aí, ele dizia eh, que essa ideia de não medir, né, criou-se um mito, né, que as razões das crenças de que algumas coisas simplesmente não podem ser medidas acabou gerando algo como um mito. Certas coisas simplesmente não podem ser medidas. E aí um processo mnemônico interessante aí, ó, mitos.com, né? Pega o ponto .com do mitos ali e vamos colocar o seguinte: o C é o conceito de medição, ele tem uma definição incompreendida, né? Se eu tenho um conceito que é incompreendido, ninguém ama o desconhecido, como dizia um chefe meu, então se você não apresenta aquele conhecimento, ninguém vai tomar gosto por aquilo. Então, a concepção equivocada desse conceito de medição, ele vai ser o principal obstáculo para superar, né? E aí ninguém mais, ninguém menos que Albert Einstein, fazendo coro com o Bertrand Russell, ele dizia o seguinte, abre aspas, quando as proposições matemáticas se referem à realidade,
elas não são precisas. E quando são precisas, elas não se referem à realidade. Olha que beleza. Então, se as proposições matemáticas são precisas, é porque elas são utópicas, elas são teóricas, elas não são referentes à realidade. Ora, se a própria matemática precisa de uma redução de incerteza, que dirá o resto? Certo? E aí, a gente vem ao conceito de medição. Olha que interessante. A medição é a redução de incerteza. Vamos dar uma pausa aqui e lembrar que incerteza, a gente viu, é um conjunto de probabilidades, um conjunto de possibilidades com as suas respectivas probabilidades, né? O quão incerto é a opção A, ou a B, ou a C, ou seja lá o que for. E aí nós temos inserido no conceito de medição o conceito de incerteza. Então, o conceito de medição é a redução, não a eliminação, mas a redução de incerteza expressa quantitativamente a partir de uma ou mais observações. Ou, em outras palavras, assim, o resultado de observações que reduzam essa incerteza quantitativamente. Então, eu faço várias medições e aí eu pego uma média ponderada, seja lá qual tipo de média que eu vou utilizar, para reduzir a incerteza sobre aquele objeto sendo medido. Eu não sei, faz tempo que eu não vejo o concurso de ginástica, mas antigamente, quando as medições eram feitas, tinham lá uma dezena de jurados, e aí todo mundo dava sua nota para uma coisa extremamente abstrata, né, que é a observação de um desempenho de um ginasta, cada um vai ver uma coisa, e aí um vai dar 9, outro vai dar 9,5, outro vai dar 10 e tal. Então, quando terminavam todas as notas, eles cortavam a melhor nota e a pior nota para não ter dados espúrios. E aí, ou seja, aquelas notas intermediárias, a média delas era válida para a avaliação, ou seja, evitar erros extremos para cima ou para baixo. Ou seja, eles estavam reduzindo a incerteza do fator jurado no desempenho dos atletas. Então, nada mais do que isso. Várias medidas, e aí eu consigo reduzir a incerteza em relação àquele objeto sendo medido. E isso tem uma fundamentação teórica lá em 1948, né? Claude Shannon, ele é o pai da teoria da informação e ele escreveu um artigo na época que era a teoria matemática da comunicação, né? Era o objetivo dele quando ele escreveu o artigo, que basicamente ele fez uma comparação, né? Emprestando o conceito da entropia da engenharia, ele reduzir a incerteza no sistema de dados na medida que ele vai reduzindo o ruído, fica o sinal, né? Uma solução matemática para a comunicação, ou seja, se eu tivesse sinal com a mesma quantidade de ruído, eu não consigo entender nada. Se eu reduzir o ruído, fica o sinal. Então, aqui no exemplo jocoso aqui, eu pego um caça-palavras, vou reduzindo o que não é e eu vou chegando à informação final, que é o sinal, que é a informação, e aí as dúvidas ficam bastante reduzidas. Eventualmente, não é infalível, porque alguma coisa pode ter escapado, mas a redução de incerteza melhora bastante a decisão, conforme foi dito. O segundo mito, né, do ponto com lá, é o objeto da medição, aquilo que se quer medir, né? Quando se tem um uso equivocado daquela definição de objeto, ou seja por uma questão de linguística, eu não entendo o conceito que está sendo falado, cada um vai entender uma coisa. Eu me lembro de quando eu era jovem oficial, a gente tinha que fazer avaliação de pessoal, tinha dois conceitos que muita gente confundia: produtividade com qualidade do trabalho. Quando alguém confundia esses dois conceitos, alguém ia levar uma nota muito boa sem merecer ou uma nota muito ruim sem merecer, porque a pessoa estava pensando em qualidade quando queria dizer produtividade e vice-versa, e não são a mesma coisa. E aí Charles Kettering colocou uma frase muito interessante sobre o tema, que é dizer o seguinte: um problema bem formulado, ou seja, um conceito muito claro, que não deixe dúvida, ele é um problema meio resolvido. Se eu tiver certeza do meu problema, fica mais fácil resolver do que se eu tiver que resolver um problema que eu próprio não entendo. Como é que eu vou resolver algo que eu não compreendo? Ou como é que eu vou atingir um objetivo que não está claro?
A lógica é parecida. E aí, por exemplo, na vida real, né, o que que significa, na prática, ah, a satisfação do cliente, ou a flexibilidade no trabalho, o alinhamento estratégico da empresa, ou, como está na figura aqui, segurança de rede. Para alguns, a segurança de rede vai ser uma segurança física, né? Colocar uma parede que não deixa as pessoas entrarem do outro lado daquela parede para conhecer os dados da empresa. Ou a segurança de rede é o grau de awareness, né, de prontidão que as pessoas têm em relação à informação, o que que pode, o que que não pode, ou a qualidade dos softwares, ou acesso a mídias que possam levar dados como um flash drive, na época um CD ou DVD, sei lá. Então, tem muita coisa envolvida no conceito geral, genérico de segurança de redes. Tem que ser definido claramente o que que se quer dizer, porque senão cada um vai atacar numa direção diferente. E aí, para isso, é importante que se faça uma cadeia de esclarecimento, né? Douglas Hubbard ele explica, por exemplo, que quando você quer fazer medição do intangível, você tem que transformar esse intangível em algo tangível, algo que você possa concretamente eh, estabelecer. Então, lá atrás, quando ainda a coisa é muito etérea, muito nebulosa, se o objeto importa, né, ele é observável e pode ser detectado. Ok. Se ele é detectado, e uma vez que ele foi observado, ele pode ser detectado como quantidade. E uma vez detectado como quantidade, ele passa a ser medido, né? Foi o que cada um dos nossos heróis lá atrás fez, né? A Emily, o Fermi e o Eratosthenes. E por fim, algumas coisas, né, segundo o mito, a crença geral de que não podem ser medidas, porque falta preparo para o medidor saber sobre os métodos de medição, né? Por exemplo, o Hubbard coloca que a regra dos simples, isso é uma regra da estatística, não é dele, que existe uma probabilidade de 93,75%, ou seja, uma probabilidade bastante alta, de que a mediana de uma população, qualquer que seja a população, cidade de São Paulo, Brasil, a sala de aula, a escola, ou seja, as pessoas dentro de uma escola, né, de uma cidade, de um país, de um estado, que a mediana de uma população esteja entre o menor e o maior valor de qualquer amostra aleatória de 5 indivíduos daquela população. A palavra-chave aqui é aleatória, ou seja, a amostra tem que ser aleatória. Eu não posso perguntar uma coisa a respeito da população de São Paulo e somente lá na periferia pegar 5 pessoas e perguntar por que essa amostra vai estar viesada. Ou ir lá para os jardins e perguntar para 5 pessoas dos jardins por que aquilo ali vai estar viesado do outro lado. Ou seja, tem que ser uma amostra aleatória. Isso aqui, esse resultado 93,75, esses 5 aí, significa basicamente 1 sobre 2 elevado à quinta, 2 vezes, né? Para cima e para baixo, que dá 1,32 avos dá 3,125%, vezes 2, 6,25%, menos 100, 93,75%. Mas isso aí não tem que saber estatística profundamente. Mas essa falta de preparo, ela pode ser curada, entre aspas, chamando os universitários. Então, se eu não tenho uma formação estatística forte, porque eu sou da área de humano, não interessa, eu sou o chefe, eu sou o gerente, eu sou o diretor, eu preciso me cercar de pessoas que possam me responder questões como essa. Então, chama um estatístico para a equipe ou faz uma convocação ad hoc, né? Chama para aquele momento, para aquela situação. E aí eu costumo contar uma anedota em sala de aula, nós estamos chegando ao final desse pequeno bloco aqui, que era a história do francês François, que estava no início do século XX à toa em Paris, não tinha nada para fazer. Paris é uma cidade muito boring, né? Muito sonolenta, não tem nada em Paris. E aí ele quis agitar um pouco a vida e se apresentou na Legião Francesa lá no norte da África, né? E eles estavam em pé de guerra com a população local, vamos chamar genericamente dos tuaregs, eu não sei nem que seria, qual era o inimigo da época, mas
O François se apresentou para o serviço, e aí, quando ele chegou no quartel da Legião Francesa, que estava lá na linha de frente, eles falaram para ele: Bom, muito bem-vindo, recruta, você vai, primeiro dia, você vai para a torre de observação. Nós estamos esperando nós temos aí a iminência de um ataque hostil e a gente só sabe que vai vir do norte, então você tem que ficar observando o horizonte. E quando acontecer de aparecer uma nuvem de poeira, é porque eles estão atacando, eles vêm de cavalo, e aí você tem que responder as informações do capitão, que o capitão ele gosta de dados para tomar a decisão correta de contra-ataque e tudo mais e tal. Aí o François foi para a torre de observação dele, sossegado, porque ele imaginou, pô, primeiro dia, nunca vai acontecer isso no primeiro dia. Bom, ledo engano, sorte de principiante, meia hora depois, aquela nuvem de poeira no horizonte se aproximando rapidamente, e aí ele soou o alarme, irmão, capitão, capitão, estamos sendo atacados e coisa e tal. Aí todo mundo foi para o pátio central ali do coisa e o capitão começou a perguntar para o François, o François, quanto tempo você estima que eles vão chegar? Ele tinha um manualzinho lá, né, em função da altura da poeira, da inclinação, em função do vento e tudo mais. Ele falou, bom, capitão, entre 25 e 30 minutos. Ele falou, muito bom, muito boa resposta. E quantos guerreiros você estima que participam desse ataque? Aí o François falou com muita precisão, 10.002, meu capitão. Aí o capitão olhou para ele assim, 10.002? De onde você tirou um número tão esdrúxulo como esse? Não, porque tem dois na frente e uns 10.000 atrás. Essa era a resposta do François. Né? Piadinhas à parte, essa presunção de que a gente não consegue medir quase nada que não seja tangível, não passa disso, uma presunção. Né? Porque a gente pode inferir uma série de informações a partir do que a gente tem. Just do it, né? Como diria a Nike. Primeira coisa, o seu problema não é tão único quanto você pensa. Né? Ou ela já foi feita por alguém antes de você, ou por alguém antes em outra organização, em outra área de conhecimento. Às vezes eu tive a oportunidade de sair da aviação militar, da Força Aérea Brasileira, para a siderurgia, quando eu terminei minha carreira no serviço ativo, e eu observei que tinha soluções da área de aviação que poderiam ser aplicadas à produção de aço, curiosamente, e vice-versa. Então, existe alguma coisa que foi feita que simplesmente a informação não foi trocada porque não fazia muito sentido trocar aquela informação. Segunda questão é que você tem mais dados do que você imagina. Né? O Louis Platt, que era um ex-HP, um ex-CEO da HP, ele dizia o seguinte: If you only we knew, né? If you only knew what we know, a HP seria duas vezes mais lucrativa, três vezes mais lucrativa, sei lá. Por quê? Porque muito conhecimento existe dentro da organização e está lá guardado em livros. As pessoas que chegam depois querem redescobrir a roda, simplesmente não consultam o conhecimento. E aí tem um outro livro interessante, muito importante, que é do Peter Senge, A Quinta Disciplina, que ele definiu o termo as organizações que aprendem, né, Learning Organizations. Ele ensinava exatamente isso, ou seja, tem muita informação que já está dentro da sua organização. Então, você já tem esses dados, mas simplesmente não sabe que eles existem ainda. Procure-os porque você pode tê-los na porta ao lado. Terceiro ponto interessante: você precisa de muito menos dados do que imagina. Né? Não vou nem elaborar muito, é só ver Eratóstenes, Enrico Fermi e Emily Rosa. Ou seja, com poucos dados, eles conseguiram feitos fantásticos em termos de medição. E, por fim, eh, uma quantidade adequada de novos dados é mais acessível do que se pensa. Né? Tem um caso interessante da Orquestra de Cleveland, né, Ohio, nos Estados Unidos, que chegou um novo gestor da orquestra e ele queria saber aquela coisa mais intangível possível para uma orquestra, que era saber o seguinte: eu quero saber se o nosso desempenho está melhorando à medida que a gente avança no tempo. Assim, puxa, mas como é que eu vou medir o desempenho de uma orquestra? Né? As pessoas se perguntaram. Por quê? Primeiro que a gente apresenta músicas diferentes, a gente não fica sempre com esqueci o termo que se dá para o menu musical, né?
Nós não temos a mesma oferta de músicas todas as apresentações. Segundo, que mesmo que tivessem, o público muda a cada noite. As pessoas não ficam repetindo a apresentação de orquestra, né? Uma coisa que a gente assiste uma vez, ou duas, ou três, e acabou. Ou o representante cultural naquela cidade, que toda vez que chegar um convidado oficial, ele leva para a apresentação da Orquestra Sinfônica de Cleveland. Mas vai ser só ele, porque os visitantes vão ser inéditos. Então, assim, são pessoas diferentes vendo programas musicais diferentes. Como é que eu vou medir essa melhoria de desempenho? E aí o sujeito falou: simples. Quando as pessoas gostam de uma apresentação, elas aplaudem. Se elas gostarem muito, elas aplaudem de pé. Se elas gostarem muito mesmo, elas aplaudem de pé durante um bom tempo. E, além disso, elas começam a gritar bravo, pedem bis e tudo mais. Então, a gente vai cronometrar quanto tempo duram essas pausas, se houve muita gente ficando de pé, se pediram bis, ou seja, nós vamos saber a evolução da nossa orquestra pela reação do público à medida que a gente vai apresentando. É simples assim. É absolutamente observacional, empírico, mas é uma medida é, de redução de incerteza bastante forte. Né? Então, para encerrar esse bloco, vamos deixar aqui o nome do jogo. O nome do jogo é esse aí, ó. Não é acertar na mosca, mas é reduzir a incerteza. Quando a gente faz medição, o que nós queremos é uma redução de incerteza. A lente da medição, ela pode eventualmente nos oferecer uma imagem tremida, mas isso não importa, porque o que realmente interessa é que ela oferece mais conhecimento do que havia antes, e com isso a minha decisão fica mais acertada. Então, passemos ao próximo bloco a seguir. Até mais.